Boa noite, amigos que estão nos acompanhando pelo Face hoje. Vai ser uma experiência nova, tanto para mim como para alguns, que estão assistindo. Lógico que gostaríamos de estar aqui presentes, de dar um abraço, saudoso, mas pelas circunstâncias a gente é obrigado a fazer dessa forma. Mas a gente tem em mente também que o que queremos é o melhor para todos aqueles que não só frequentam o Centro Espírita Chico Xavier, mas aqueles também que nos acompanham, que eles possam receber as melhores energias do que vai ser falado aqui hoje. Essa energia que sempre nos auxilia, os espíritos amigos e consoladores, que hoje sempre estão conosco, mas com certeza estarão em seus lares, em cada um do lar de vocês, que sintam-se abraçados, fortificados. Lembro a vocês que essa semana será hoje o único dia de transmissão, mas a partir da próxima semana será transmitida todas as reuniões, como se fosse o costume normal de quarta, sexta e domingo. Vamos agora nos conectar com o Altíssimo, com o nosso querido Mestre Jesus. Que essa espiritualidade que está auxiliando vocês nos seus lares, que está aqui conosco também, aqueles espíritos que estão aqui também em busca de entendimento e aqueles também que estão nos auxiliando. Aos nossos queridos mentores, que eles nos abracem com todo o seu amor neste momento, porque todos nós passamos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir um dia a vossa divina imagem. Que assim seja. Dando continuidade aos assuntos relativos ao Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos falar do capítulo 8, mais precisamente dos itens 11 a 17, um assunto um tanto quanto polêmico. Como eu sempre converso com a Lívia, nada acontece por acaso, parece que ela escolhe a dedo, o dia de eu falar sobre o Evangelho. E mais uma vez cai um tema polêmico, que eu adoro essa parte. Então hoje vamos conversar um pouquinho a respeito desses itens, que são muito riquíssimos.
e que a gente pode explorar dentro da doutrina espírita, além do Evangelho, outros livros da codificação que complementam tudo o que é falado nesses itens. Então, a gente vai poder aqui discorrer com calma um pouquinho a respeito desse assunto. Então, vamos lá. Só um minutinho que faz parte, tá? Não foi, mas já vai. Vamos lá. No item 12, ele fala assim: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral e ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Se a gente parar para pensar no dia a dia, aliás, desde pequeno, começam esses escândalos. Né? Se a gente parar para pensar na questão do bullying, ele não deixa de ser um escândalo. Então, se a gente pega as crianças e acontece alguma coisa, aí começa todo aquele falatório. E isso pode trazer graves consequências. Isso eu estou dando um exemplo bem simplório. O escândalo ele tem uma bagatela muito grande de opções. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo. Aí é outro ponto. Então, eu fiz algo, por exemplo, que foi motivo de escândalo, seja na adolescência, seja na vida adulta. Só que eu não quero passar isso para as pessoas, porque eu quero preservar o quê? A minha imagem. A minha imagem é mais importante do que tudo. Então eu uso de alguma maneira para evitar esse escândalo. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer orgulho. Aí é difícil, né? Quando mexe com essa parte em nós, o orgulho é muito complicado. Lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. O que as pessoas pensariam de mim se eu fizesse algo contra a moral? Eu, como representante de uma casa, como as pessoas olhariam para mim se eu fizesse algo que fosse parte do escândalo? Não, eles não podem pensar nada de mim. Então o que eu vou fazer? Não, vou deixar bem coberto, bem escondido tudo isso. Porque senão vai ferir aqui o meu orgulho. Não, nada pode me ferir. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Pesado. E Jesus falando isso. Mas já é um motivo de começarmos a nossa reflexão bem profunda. O que queremos de nossas vidas? Eu quero uma aparência, um externo que todos podem me aplaudir, que todos podem me venerar, mas por dentro eu sou como um vaso sujo, cheio de pensamentos impuros, cheio de um coração de maldade. Até quando vale a pena seguir esse caminho? O que podemos contribuir de benéfico indo dessa forma? No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é resultado efetivo do mal moral.
Então, tudo que nós pode prejudicar o nosso próximo de alguma forma, mesmo que às vezes seja algo brando do ponto de vista nosso, mas aquilo pode ser muito prejudicial para ele. Então, a gente sempre tem que tentar nos colocarmos no lugar do próximo. Como nos reagiríamos se aquilo fosse feito conosco? Eu estava até acompanhando hoje a palestra do Haroldo, porque esse assunto, ele remete muito nessa parte de orgulho, que eu vou falar daqui a pouco, de corrupção. Mas é muito assim, né? Se a pessoa está sofrendo por algo que eu cometi, é o karma dela. Mas se ela me fez alguma coisa, opa, o mundo acabou. Está tudo errado. Então a gente vê que é um peso e duas medidas. E se a gente parar para pensar ao longo dos nossos dias, quanto disso nós não fazemos? A outra pessoa pode errar. Não pode errar. Eu posso. É só um pouquinho. Nós temos ainda uma triste visão de achar que se errarmos um pouquinho perto daqueles que erram muito, não tem problema. Só que está tudo gravado na nossa consciência. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. O escândalo também, ele pode ser interpretado como um tropeço. Talvez fica mais fácil de nós analisarmos todo o contexto. Quem aqui nunca tropeçou de alguma forma? Quem aqui nunca faliu por alguma coisa que achava que deveria ser daquela forma, mas descobriu que não era? Então todos nós estamos suscetíveis a esse tropeço. Só que voltando à questão do orgulho, não, eu não posso errar. E normalmente algumas pessoas que tendem ao perfeccionismo encaminham para isso. Porque se erra, se pune. E quando o outro erra, aí que a casa cai. Porque eu estou me esforçando ao máximo, mas você não pode errar. Nós analisamos o outro na nossa medida, de como nós achamos que ser, descartando a individualidade de cada um. Então recomendou o mestre: ai daquele por quem veio um escândalo. A advertência é para aqueles que ainda estão trilhando um caminho equivocado, reconhecendo que o erro é um estágio transitório. Temos a cada dia uma nova oportunidade de recomeçar e fazer melhor. O que vem escrito nas nossas camisetas aqui do centro. Nós temos todo dia a oportunidade de recomeçar. Mas o erro é humano. A partir daí já temos que pensar em algo muito importante, que é o não julgar. Porque da mesma forma que julgamos, também seremos julgados. Jesus não condenou os cegos, a cegueira dos cegos, espiritualmente falando. O mestre sabia da íntima ligação do erro com a enfermidade. Então, a questão é: o problema não é eu que cometi o erro, porque todos nós estamos nesse processo de aprendizagem, todos nós estamos caminhando para a perfeição. Então é até comum termos esses erros. A questão que Jesus falou é: olha o erro, não é a pessoa. É o erro em questão que devemos analisar. O mestre sabia da íntima ligação do erro com a enfermidade, porém condenava o errado, mas censurava o erro. Em muitas narrativas, os evangelistas
mostram Jesus estimulando os caídos. Foi assim com a mulher adúltera, com todos os de má vida, que o Rabi teve contato. Não foi conivente com seus equívocos, mas aconselhou-os a não pecar mais. Dizia que os sãos não precisam de médicos. E agora, hein? Será que todos nós somos sãos? Nessa transição planetária, que por sinal está bem difícil, mas bem difícil por quê? Será que é porque a gente está analisando somente a parte ruim? Ou porque nós ainda não estamos num nível de entender o que acontece conosco? Qual a dificuldade que nós temos de ver a parte boa de tudo o que acontece? É uma dificuldade nossa. É uma imperfeição, é um erro que ainda temos que trabalhar ele e lapidar muito. A maioria das pessoas com quem converso, em atendimentos na casa, eu sempre procuro falar. É fácil, né? Estar desse lado e falar, nossa, olha com facilidade como você fala, parece que é fácil. Mas pelo contrário, eu sei muito bem o tanto que é difícil, às vezes, ver essa parte boa, quando a gente se fecha para as informações. Informações? Mas que informações? As informações que vêm de dentro. Às vezes nós captamos muita informação de fora e esquecemos de olhar para dentro. Quando a gente para, relaxa, medita, nós conseguimos nos conectar com algo muito precioso, que é o Deus em nós. Quando a gente faz essa conexão, a gente consegue perceber que existem coisas boas, mesmo naquelas negativas que tanto insistem em acontecerem. Mas por que eu falo isso? Porque isso nos dá uma nova perspectiva. E isso nos estimula a tentar fazer as coisas da melhor forma possível. Na questão 629 de O Livro dos Espíritos, é assim: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Por que eu quis colocar essa questão da moral? Porque isso, nós estamos falando do mal moral. Então, para entendermos como sair dessa questão, nós precisamos entender a moral, que é nada mais do que seguir as leis divinas. A partir do momento que desviamos um pouco que seja dessa lei, nós caímos no mal moral. Nós tropeçamos. Mas temos a chance de cada dia renovar, tentar novamente, procurar fazer o bem. Na questão 636 ainda de O Livro dos Espíritos, ele coloca: o bem e o mal são absolutos para todos os homens. Kardec foi uma pessoa fabulosa no raciocínio dessas questões, porque é tudo o que a gente ainda pensa, mas as respostas estão lá. Então, quando a gente tiver alguma dúvida, vamos voltar no Livro dos Espíritos, vamos no Evangelho, vamos no Céu e Inferno, que eu vou falar daqui a pouco. As respostas estão lá, mas às vezes a gente é tão cego que não consegue enxergar. E os Espíritos falaram: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de praticar.
Opa, a vontade? Não, mas eu não quero, eu frequento a casa espírita, eu faço doações, eu não quero fazer o mal. Às vezes, nós esquecemos que tem algo muito maior além do que essa nossa consciência do que estamos vivendo. Não devemos esquecer algo muito importante, que é o nosso inconsciente. Não devemos esquecer que tem algo muito importante, que é as nossas vidas passadas. Quantas vidas já tivemos? Quantas encarnações, passando por expiações e provas, para tentarmos melhorar? E será que o fato só de buscarmos hoje a melhora não ficou algo para trás? Então, algo inconsciente que ainda habita em nós. Mas é claro que ainda existem aqueles que têm vontade de fazer o mal, que ainda não conseguiram enxergar o tanto que isso lhes prejudica. E o tanto que é benéfico fazer o bem pelas pessoas. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Essa é uma palavra que eu adoro bastante, responsabilidade. Nós viemos simples e ignorantes, e com o decurso das encarnações, viemos aprendendo muito. Dentro dessa existência nossa, vamos dizer aqui dentro da cidade, várias pessoas vão ter essa diferença de progresso. Mas algo é muito importante. É a responsabilidade que cada um deve ter pelos seus atos. Claro que o ignorante pode fazer algo que ele ainda desconhece. E à medida que a gente conhece mais, por isso que nós, espíritas, somos tão exigidos, porque temos esse conhecimento em mãos e muitas vezes não praticamos. Muitas vezes deixamos ele lá de ladinho, opa, não quero essa responsabilidade para mim. É muito, eu não dou conta. Isso é uma fuga. Estamos fugindo da nossa responsabilidade. E muitas vezes, nós o que fazemos? Opa, a responsabilidade é daquele. É daquele talvez que ainda é ignorante no conhecimento, mas não, e tem errado bastante, mas opa, a culpa é dele. Eu tiro de mim a culpa porque eu nem estou fazendo. Então eu estou fugindo da responsabilidade. Fugir da responsabilidade não quer que você não esteja com ela o tempo todo. Ela está com você. Você só está fugindo dela. Você está tirando só do seu consciente e jogando para o inconsciente. Opa, deixa ela quietinha, vamos mexer não, senão vai dar confusão. E quantas vezes, por medo de assumir essas responsabilidades, evitamos de crescer pessoalmente? Isso é uma reflexão muito importante que devemos fazer. No livro O Consolador, Psicografia de Chico, pelo Emmanuel, na questão 135, se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal.
Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Voltamos para o eu. Eu sou especial. Eu tenho que ter as coisas. Infelizmente a gente está vendo muito isso nesses dias, mas a gente pode voltar um pouco mais no tempo aí. Então vamos falar um pouquinho da corrupção, né? Tão difícil. Eu não vou entrar em questão de políticos, de partido em si. Vamos abordar de forma mais geral. Aí nós falamos, nossa, olha, aquele mensalão, com aquele monte de coisas lá, olha, milhões, bilhões, se foi, olha, eles estão perdidos. Mas se eu roubar R$100, se a mulher do caixa me devolver R$10 a mais, não, mas ela não viu. Qual que é a diferença? Não, mas os políticos são os nossos representantes. Mais uma vez, cai no quê? Na responsabilidade. Porque eles fazem, então, eu estou pegando só um pouquinho. O que eu estou sendo? Corrupto. Quando eu tento furar fila, quando eu atrapalho os outros no trânsito, época de aula, né? Para em fila dupla. Não, mas é só um pouquinho, porque é o meu filho. Eu tenho que parar para pegar ele. Isso não é corrupção? Mas é fácil falar dos outros, né? Julgar os outros sempre é muito mais fácil. Então, saindo dessa harmonia divina, eis o mal. Urge recomper os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal essencialmente considerado não pode existir por Deus. Deus não criou o mal. Em virtude de apresentar um desvio nosso, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas habilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Então devemos, amigos, nos responsabilizar mais, procurarmos acertar mais, não transferir essa responsabilidade, não tropeçar de maneira veemente, corriqueira, não se comparar com os outros. Nós somos únicos. E como únicos, temos sempre a bondade divina em nós. Mas e quem é mau tem? Tem também. Só que ele ainda não enxergou isso. E nós que temos essa visão, por que não podemos facilitar essa visão para eles? Os nossos amigos espirituais, que tanto estão nos auxiliando nesse momento, nos fazem isso por nós. Nos ajudam. E qual que é a diferença? Porque eles estão desencarnados? Todos nós somos espíritos caminhando juntos. Na questão 634 do Livro dos Espíritos, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições?
Vocês vão achar, falar, nossa, você colocou de propósito. Não, não foi de propósito, gente. Na realidade, eu estou tentando fugir ao máximo de tudo que está acontecendo. Porque a gente precisa enxergar que existe muito mais. Muito mais. Nós somos de uma complexidade imensa. O convívio social, a sociedade em si, a coletividade é muito complexa. Então devemos entender esse mal de alguma forma. Então a resposta dos espíritos: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. E nós? O que estamos escolhendo para o nosso caminho hoje? Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Olha que interessante. A gente pode levar isso de várias reflexões. Desde a parte literal, até de simples coisas nos nossos dias que servem de aprendizado. Não aprendemos coisas novas com os nossos filhos? Então estamos nesse constante aprendizado. Então isso já fica muito claro que necessitamos um dos outros. Não podemos ficar num casulo. Se não existissem rochas, não compreenderiam que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Se nós pararmos para pensar a dádiva que é a nossa encarnação, de poder estarmos aqui novamente, tentando evoluir, tentando dar um passo a mais no nosso progresso, nós aproveitaríamos muito mais cada encarnação. Não deixaríamos para depois, porque o momento é agora, todo dia, todo instante. Se a gente soubesse a alegria de poder entrar em contato com alguém que está necessitando, e ele te dar um retorno positivo disso, a gente faria isso o tempo todo. Porque isso não tem preço. Então agora vamos falar um pouco do céu e inferno. Eu até trouxe os livros aqui, mas está tudo ali. É um livro para mim fantástico, que eu não sei se muita gente tem o hábito de lê-lo, mas se não tem, comece a ter. É um livro excepcional. E tem uma parte que ele fala assim: a encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade que é obrigado a desenvolver no trabalho. Ao progresso moral pela necessidade que os homens têm um dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Hipocrisia. Essa palavra também é bem forte. Será que às vezes não somos hipócritas em algumas situações? Será que não somos tudo aquilo ali que está escrito? Só que eu, pelo orgulho, eu tenho que esconder a maldade, eu tenho que esconder a violência, a avareza, o egoísmo, a má-fé, a hipocrisia, porque eu não quero que ninguém saiba que eu tenho isso.
É claro que a gente não precisa escancarar, né, para todo mundo. Nossa, eu sou um cara muito mau. Não é isso. Mas a gente tem que entender que nós estamos com tudo isso dentro de nós de alguma forma. Que cada parte que conseguimos passar é como se a gente estivesse fazendo um destaque, assim, opa, essa eu consegui. Mas ainda tem mais um monte para eu falar, opa, preciso conseguir isso também. Então, quando a gente para e reflete que temos tudo isso, mas que ao mesmo tempo vemos isso aqui em nós, bondade, caridade, lealdade. A gente precisa de usar dessas virtudes para quê? Para que esses vícios a gente consiga superá-los melhor. Porque se nós olharmos só para os vícios, a gente não vai conseguir sair deles. A gente poderia olhar e falar, nossa, olha como eu sou culpado, porque eu fiz isso com aquela pessoa, e começar a se martirizar constantemente. Isso vai ajudar a nós sair do processo? De maneira alguma. Só que a hora que eu paro e olho, eu errei, mas eu tentei fazer o melhor em vários aspectos. Isso nos dá força para superar o erro que cometemos. Então essa é uma das bases muito importantes que precisamos. Manter essas virtudes. Em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por causa, por objetivo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse só, não haveria nem vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele anula o bem. Cai na responsabilidade que eu falei há pouco. Opa, eu não estou fazendo mal para ninguém. Estou quieto aqui no meu canto. Mas eu também não estou fazendo bem. E por que eu não posso fazer o bem? Eu tenho medo de fazer o bem pelas pessoas? Eu tenho medo quanto vai me custar fazer o bem pelos outros? E Jesus mostra que não é esse medo que nos vai nos salvar. Aí, no Evangelho, ele pega bem pesado. Cortar a mão. Se a gente analisar o pé da letra, né? Fica difícil. Não vai sobrar nenhuma parte do nosso corpo, né? Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer do mal em cada um de nós. Com essas palavras de inteligência e sabedoria, o Evangelho nos brinda com uma ampla visão do mal e da sua necessidade para o momento evolutivo da Terra. Somos imperfeitos e ainda precisamos de tais tipos de lições chocantes e que nos causem medo, mas conforme evoluir o ser humano, mais racionalmente irá entender a lei de Deus e buscando cumpri-la. Pouco a pouco o mal irá se extinguir e o mundo se purificará do egoísmo e do orgulho. Quais são as chagas piores que nós temos? Orgulho e egoísmo. Humanos que mantêm o mal vivo em nossa jornada evolutiva. Devolvamos o mal com o bem. Busquemos sempre ser a parede onde a onda do mal não encontrará ressonância. Nós temos essa capacidade e bem forte em nós. Basta que a gente pare e olhe um pouquinho para dentro de nós e que a gente possa ver todas essas bondades que existem. Porque a hora que vir na maldade, ela não vai encontrar ressonância em nós. Esse item, ele está no Céu e Inferno também, no Código Penal da Vida Futura, que é fantástico. São 33, se não me engano.
Eu peguei só um. Seria um erro acreditar que por causa da lei do progresso a certeza de cedo ou tarde chegar à perfeição e à felicidade pode ser para o espírito mau um encorajamento a preservar no mal, sob a condição de se arrepender mais tarde. Seria um erro porque nós espíritas às vezes nos encontramos com outras pessoas que justamente nos questionam em vários pontos, e esse é um desses. Por isso que o Céu e o Inferno é um dos livros mais magníficos para demonstrarmos racionalmente como a gente consegue explicar. Primeiro, o espírito inferior não vê o término de sua situação. Segundo, o espírito, sendo o autor de sua própria infelicidade, acaba por compreender que depende de si mesmo fazê-la cessar. E que quanto mais tempo persistir no mal, mais tempo ele será infeliz. Que seu sofrimento será sempre se ele mesmo não lhe der um fim. Seria, portanto, um falso cálculo de sua parte, do qual ele seria a primeira vítima. Se, ao contrário, seguindo o dogma das penas irremissíveis, toda esperança lhe está para sempre proibida, ele persevera no mal porque não tem nenhum interesse em retornar ao bem, que para ele não tem proveito. Então, se a gente for analisar por esses pontos de vista, né, que o mal, eu vou fazer no mal, né? Não, tem mais 2, 3 encarnações para frente, aí eu vejo o que eu vou fazer. Só que quando a pessoa desencarna, aí ela tem que parar e repensar tudo o que ela fez. Vai estar tudo ali para ela visualizar. Mas para que nós vamos necessitar desencarnar para ver isso? Por que nós, agora encarnados, já não possamos ver esses malefícios que fazemos? A razão diz de que lado está a verdadeira justiça providencial, e aquele onde se mostra o maior amor de Deus por suas criaturas. Se não me engano, agora é o vídeo, né? Vou passar um vídeo para vocês de um filme que eu adoro, que é A Cabana, mas não é a parte do julgamento, né, dele juiz, mas é outra parte muito interessante do bem e do mal. Cuidado. Essa é venenosa. Por que isso aqui é venenosa? Você presume que veneno é algo ruim? Uhum. A seiva deste pequeno broto pode matá-lo. Mas se você combiná-lo com o néctar desta flor, vai ter incríveis propriedades curativas. Eu queria te perguntar, você acha que é bom em discernir o bem do mal? Geralmente é uma coisa óbvia. E em que se baseia para decidir que alguma coisa é boa? Bom, se ela me ajuda. Ou as pessoas que eu amo. E o mal? Se é prejudicial. Ou se machuca alguém que eu amo muito. Então, basicamente, você é o juiz? Acho que sim. E você já errou? Ou mudou de opinião com o tempo? É claro. Existem bilhões como você. Cada um determinando o que acha que é o bem ou o mal. E quando o seu bem bate de frente com o mal do seu vizinho, a discussão começa. As guerras explodem. Porque todos insistem em bancar Deus. Vocês não foram criados para fazer isso. Sozinhos. Deveria ser sempre uma conversa entre amigos.
O que você acha? Ainda uma confusão. É verdade, Mac. Selvagem, maravilhoso e perfeitamente em evolução. Essa confusão é você. Em meio à nossa confusão emocional, moral, por que nós não conseguimos ter uma conversa franca com aqueles próximos de nós? Por que não podemos nos auxiliar? Não podemos olhar para o próximo de maneira mais branda, pacífica, mais uma vez, sem esse olhar de orgulho e egoísmo, que é eu sei, eu posso, é do meu jeito, é assim e acabou. Precisamos rever muitos nossos conceitos ainda. Busquemos orar e vigiar os pensamentos, a fim de aproveitar a oportunidade de estarmos numa doutrina de recuperação moral. E quando falamos nessa recuperação moral, nós estamos falando do quê? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Está tudo aqui. É o nosso guia de recuperação moral. Quando acharmos que estamos falhando, que estamos tropeçando, vamos nos recorrer ao Evangelho, que permite sondar as nossas forças cegas e substituí-las pela influência maior, que é a mensagem do Mestre: o caminho, a verdade e a vida. Não tem nem muito o que falar, porque são coisas que a gente necessita a todo instante. Os pensamentos nossos que passam constantemente, a gente tem que vigiá-los. As nossas palavras. Temos que orar. Orar para nos restabelecer emocionalmente. Orar para que o próximo também se restabeleça. Orar para que todos se restabeleçam. E sempre não esquecendo que Jesus é o nosso caminho. Voltando no Consolador, na questão 8.5, quais as características de uma boa ação? A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Mais uma vez eu volto para vocês. Nossa, me esforcei tanto para fazer o bem por uma pessoa, mas ver a alegria que ela teve, valeu todo o meu esforço. E muitas vezes a gente nem precisa se esforçar muito para ser bom com o outro, para querer bem o outro. A melhor ação pode às vezes padecer de incompreensão alheia no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Hoje, temos uma oportunidade, talvez única, de podermos estar ao lado dos nossos familiares de maneira intensa. De estar ali ao lado, dar um abraço, aquele olhar de carinho, aquela troca de experiências, aquela conversa fraternal.
Tudo começa no lar. Deus está dando uma oportunidade muito grande para a gente começar novamente. Está dando uma oportunidade fantástica para revermos muitos dos nossos conceitos, para nos revermos como pessoa, para olharmos o nosso semelhante, para que quando voltemos à coletividade, que a gente esteja mais restabelecido e pronto para um olhar fraternal com todos. Antes de passar um outro vídeo que vai encerrar, essa parte também está no livro O Céu e o Inferno, e eu achei ela fantástica. Ela mexeu muito comigo, porque ela resume bem a bondade que existe em todo lugar. Se não me engano, está na parte O Céu. Todas as inteligências, portanto, concorrem para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças. Umas no estado de encarnação, outras no estado de espírito. Atividade em toda parte, desde a base até o alto da escala. Todos se instruindo, ajudando-se, apoiando-se mutuamente, dando-se as mãos para alcançarem a perfeição. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Ou, dizendo de outra forma, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam pela depuração e continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as puras afeições. Em toda parte, portanto, vida e movimento. Nenhum canto do infinito que não seja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os rudes sentidos dos encarnados, mas cuja visão extasia de admiração e alegria as almas libertas da matéria. Em todo lugar, enfim, existe uma felicidade relativa por todos os progressos, por todos os deveres cumpridos. Cada um leva em si os elementos da sua felicidade, por causa da categoria em que seu grau de adiantamento o coloca. A felicidade está ligada às próprias qualidades dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Portanto, ela está em toda parte onde existem espíritos capazes de ser felizes. Nenhum lugar circunscrito está assinalado para a felicidade no universo. Em qualquer lugar que se encontrem, os espíritos puros podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Eu achei fabulosa essa parte, e a gente tem que entender isso. Deus está em tudo. E quando a gente entende isso, nos fortalecemos. E nos fortalecemos, nos unimos. E unindo, a gente é um todo. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse: olha, quem chegar primeiro leva o cesto.
As crianças se alinharam prontas para correr, e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso: eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente. Faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Também não tenho nem muito o que falar, ele já falou tudo, né? O que eu gostaria de dizer, para finalizar, que em meio a esse parte desse capítulo 8,
Essa parte talvez um pouco difícil, né? Porque a gente tem que entrar no mal, né? Aí a gente já às vezes está tão sofrido em algumas situações. Mas quando a gente entra no bem, como eu disse, isso nos conforta de tal forma que é algo luminoso. Para quem tem a oportunidade de fazer a bondade, para quem quer que seja, sem nada em troca, a satisfação, as substâncias que são produzidas, é algo fantástico. E o que esse capítulo diz? Bem-aventurados os puros de coração, completando, porque eles verão a Deus. Deus está em toda parte. Que a gente possa continuar vendo as leis divinas em todo local, apreciando-as. E nunca esquecendo do nosso querido amigo, Mestre Jesus, que sempre está olhando, vibrando, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, nos abraçando da melhor maneira possível. Eu agradeço a todos e para finalizar vamos fazer nossa oração de encerramento. Vamos então de paz e de claridade na estrada da redenção. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que nos beija, em teu reino ilimitado, que sejas glorificado agora e sempre. Que assim seja. Que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana, e que a gente possa sempre entrar em contato aí com vocês, mesmo que à distância, transmitindo as melhores energias. Que a paz de Jesus esteja com todos.